O tema da palavra é perseverança é um pré-requisito para vencer. Quantos aqui estão precisando vencer? Amém, né? Glória a Deus, vamos vencer. Quantos aqui estão precisando vencer em alguma área da sua vida? Quantos aqui têm desafios? Quantos aqui têm sonhos e quantos têm propósitos? Todos nós, né? E é fácil, gente, nós perseverarmos? É fácil nós vencermos? A princípio, você vai me dizer que não. Mas o meu desejo é que, ao final dessa mensagem, você aprenda como perseverar. Amém? Vamos abrir em Jeremias 29, versículos de 11 a 14. Jeremias 29, de 11 a 14. A palavra do nosso Deus nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Eu comecei falando para vocês que o tema da nossa mensagem é perseverar, né? O que significa perseverar? Perseverar quer dizer que você tem que permanecer firme, que você tem que insistir, que você não pode desistir. Perseverar é o contrário de desistir. E muitas vezes na nossa vida nós pensamos em desistir. Por quê? Porque desistir é mais fácil, né, meus amados? Desistir, você só vai dizer: eu não dou conta, eu não estou preparado, eu não tenho capacidade para tal e eu não vou avançar. E eu tenho uma coisa para te dizer, isso é verdade, viu? Você não tem capacidade e você não está preparado. Mas você não deve desistir, sabe por quê? Porque você tem um Deus que habita em você. Você é templo do Espírito Santo, você é filho de Deus Altíssimo. E é esse Deus que vai te fazer perseverar. É esse Deus que vai te capacitar. É esse Deus que vai te dar força. É esse Deus que vai te fazer seguir em frente. É mais fácil dizer: eu não consigo. Porém, se você disser: eu não consigo, você não passa pelo processo. E é necessário que a gente passe pelo processo para alcançar os nossos objetivos. Quem é que gosta de rapadura? Um doce gostoso, né? A gente compra a rapadura prontinha ali no mercado. Você acha que a rapadura foi rapadura a vida inteira? Com certeza não, né? Ela começou como? Como um pé de cana. Ela passou por todo um processo. Ela foi moída, ela foi triturada, ela foi esmagada. E, ao final, ela virou o quê? Aquela coisa forte. Aquele pedaço duro que, quando você quebra, que você coloca na boca, vem aquela sensação de delícia, aquela sensação de desejo satisfeito. E assim acontece nas nossas vidas. Nós passamos por muitos processos. Nós passamos por muitas moeduras, nós passamos por muitos esmagamentos, nós passamos por muitas dificuldades, mas se você não continuar, você não vai alcançar. Quantas vezes aqui alguém já pensou em desistir? Não precisa levantar a mão não, tá? Só reflete aí. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você falou assim: mas eu estou aqui dando murro em ponta de faca. Mas eu estou aqui correndo atrás de algo que eu não vou alcançar. Eu não tenho forças para chegar. Realmente, tem momentos que ocorrem isso, né? E quantas vezes você, pensando em desistir, continuou? Agora eu quero que você levante a sua mão. Quantas vezes, olha aí, você que está com a sua mão levantada, quando você pensou em desistir, que você continuou, e você alcançou o objetivo, alcançou o que você queria, o que veio à sua mente? O que veio ao seu coração? Paz, alegria, sensação de dever cumprido. E nessa caminhada que você fez, foi fácil? Você caminhou num piso como está aqui, esse da igreja, retilíneo, único, que você seguiu e foi até o final? Ou você teve que pisar em pedras, em pregos, em cacos, escalar montanhas, mergulhar em rios, passar por necessidades? O caminho é difícil, meus amados, mas o fim vale a pena. Como nós lemos aqui na palavra, quando você busca o Senhor te ajuda, o Senhor te leva.
Quem de nós venceu aqui, com certeza foi com a graça e a presença desse nosso Deus, amém? Eu costumo falar que todos nós somos guerreiros de oração, amém? Quem é guerreiro de oração aí, levanta a mão. Quem sabe orar, quem sabe pedir, quem sabe clamar. Agora você sabe que além de guerreiro de oração, você se torna líder, você se torna exemplo, você se torna persistente na oração quando você está com algum problema, quando você está em alguma dificuldade, ou quando você tem algum sonho que você quer que Deus realize. Aí a gente ora, né, amados? Aí a gente ora que você nem sabe como que você ora. Você acorda de madrugada e você fala, meu Deus, eu nunca acordei de madrugada para orar. Mas aí você está precisando, você ora. Às vezes você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é se prostrar ali e orar. Você fala assim, mas Senhor, como eu tenho tirado forças da dificuldade, né? Só que nós temos que ter, gente, essa presença e essa postura todos os dias, não é só nos momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade, nós tiramos forças de onde não existe. Nós temos Deus que nos carrega no colo. E nos momentos de graça e bonança, nós temos que ter a mesma perspicácia e a mesma insistência na oração. Por quê? Porque Deus se agrada de um coração grato. Aí a nossa oração vai deixar de ser súplica e clamor e passar a ser gratidão e adoração. E nós precisamos viver esses princípios. Eu queria que você pensasse comigo nessa hora. Tem sido fácil para você viver nesses dias? Faz uma reflexão aí. Tem sido fácil? Tem tido facilidades? Tem tido portas abertas? O que você tem enfrentado nesse dia? Como eu disse aqui, você precisa perseverar. E perseverar é o contrário de desistir. Se você desistir, você nunca vai experimentar a vitória. Você nunca vai experimentar o que Deus tem para você. Desistir é apenas dizer não dou conta. Perseverar é seguir em frente, é pedir a graça e a presença do Senhor. Perseverar é saber que você não pode parar. E que mesmo quando você estiver fraco, mesmo quando os seus braços estiverem cansados, mesmo quando as suas pernas não derem mais conta de prosseguir, você tem quem olhe por ti, que é o nosso Deus. Você tem o seu Pai que estás nos céus. Você tem o Deus Criador de todas as coisas que te dá força. Quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Vamos pensar aqui um pouquinho. Existem várias passagens na Bíblia que nos falam sobre perseverar. Mas aí eu lembrei de Ana. Vocês conhecem a história de Ana, né? A mãe de Samuel. Vocês já pensaram se Ana tivesse parado na primeira dificuldade? Se ela não tivesse orado como ela orou? Se ela não tivesse perseverado? Sim, ela ia desistir. O que ia acontecer? Simplesmente não existiria o profeta Samuel. Não existiria o nome dela na Bíblia, a história dela na Bíblia, e nós não poderíamos aprender com Ana a orar, persistir e agradecer. Porque Ana fez tudo isso na sua trajetória. Ela orou insistentemente, ela clamou, ela persistiu e ela agradeceu quando ela alcançou. E é isso que nós temos que fazer a cada dia, meus amados. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: perseverar não é fácil. Fala para ele, é doloroso, é cansativo, é desafiador. Não é isso? Mas diz para ele assim, mas não se preocupe. Porque acima de tudo é recompensador. Amém? E a recompensa vale a pena, meus amados. A recompensa vale a pena. Cada dor, cada lágrima, cada choro, cada manhã que você levanta achando que não vai chegar ao fim do dia. Cada noite mal dormida, se você perseverar, irá valer a pena, porque Deus irá te honrar, amém? Mas como eu disse aqui, a perseverança, ela depende, ela é um processo, ela não acontece no estralar de dedos, ela não acontece em um piscar de olhos, ela precisa de um processo de transformação. Tem um ditado que diz assim: se você quer diminuir as suas frustrações, reduza as suas expectativas. Às vezes a pessoa te diz assim, não pensa alto não.
Ah, você não vai alcançar. Pensa um pouquinho menor que a queda será menor. Meus amados, quando alguém te disser isso, repreenda. Fale para ele assim: eu penso grande, eu sonho grande e eu vou grande porque eu tenho um Deus grande. Amém? Quando alguém te disser para diminuir as suas expectativas para não se frustrar, diga para ele assim: isso você deve ter escutado de um gafanhoto migrador, de um gafanhoto devorador, de algum gafanhoto que quer destruir os teus sonhos. Mas o meu Deus, ele te diz assim: siga em frente, seja forte. Se você quiser diminuir as suas frustrações, acredite em mim, confie em mim e eu te ajudarei a vencer. Amém? Eu creio que Deus fará isso nas nossas vidas, que Deus fará isso na nossa igreja, que Deus fará isso nas nossas famílias. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos 2. Nós vamos ler alguns versículos, porque muitas vezes a gente precisa de comprovação, né? Para as coisas que acontecem na nossa vida. A gente só acredita naquilo que a gente vê. Quem aqui tem essa dificuldade? Precisa ver para crer. Muitas vezes nós precisamos ver para crer. Mas o nosso Deus é um Deus de maravilhas. É um Deus que faz com que você creia antes mesmo de ver. Amém? Atos 2, 46 e 47 nos diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que nós vemos aqui? Perseverança, né? Todos os dias perseverando unânimes, perseverando juntos, perseverando unidos, buscando o mesmo propósito e louvando a Deus, né? Perseverança depende de fé. Como está a sua fé nessa tarde? Como está sendo a sua fé? A sua fé, ela tem sido acrescentada, moldada, aumentada? Ou a sua fé está sendo abalada pelos tempos em que estamos vivendo? Você tem visto somente notícias ruins, né? Você liga a televisão, você vê notícias ruins. Você sintoniza o rádio, você vê notícias ruins. Você abre a página de um jornal, você vê notícias ruins. Isso faz com que você viva o quê? Tristeza. Faz com que você viva o quê? Desesperança. Mas nós temos que pensar que nós temos dentro de nós a verdadeira esperança. Nós temos dentro de nós aquele que é capaz de mudar tudo, meus amados. A situação pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas para o nosso Deus não há impossível. Para o nosso Deus não há impossível. Eu quero que você repita isso comigo nessa tarde. Para o meu Deus não há impossível. Amém? Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus, né? Então, perseverança depende de fé. Só vencemos quando cremos, quando acreditamos e quando confiamos em Deus. Só vencemos quando nos entregamos ao cuidado do Senhor. Só vencemos quando buscamos viver na graça de Deus. Só vencemos quando exalamos o amor do Senhor. E só vencemos quando reconhecemos que não temos força, que não temos capacidade, mas que temos um Pai que luta, que olha por nós, que nos capacita, que nos dá força. Não é a força do meu braço, não é a força do teu braço, é a força da infinita misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Assim como a perseverança exige continuidade, a salvação exige perseverança. Quantos são salvos aqui nessa tarde? Amém. Quantos têm certeza da salvação? Amém. Quantos têm perseverado nesse caminho? E quantos querem continuar neste caminho? Amém. E a salvação, ela depende de quê? Da perseverança. Depende de você se manter firme, de você aceitar a Cristo. E assim como a salvação é certa, como você tem certeza dela na sua vida, como você acredita, você pode acreditar que Deus está contigo.
que Deus está te guardando, te capacitando, que Deus não te trouxe aqui nessa tarde, Deus não te trouxe para a tarde com Deus em vão. Deus não te tirou da sua casa, do seu trabalho, do meio dos seus amigos para essa tarde em vão. Deus te tirou e te trouxe aqui para te dizer que você é escolhido, que você é capaz, que você é vencedor, mas que você é falho, que você não consegue sozinho, que você depende dele. E Deus é tão maravilhoso que Ele te fala o que você é e Ele te ensina a como alcançar o que você quer. E como que você alcança o que você quer? Perseverando em oração, vigiando, meditando na palavra de Deus, vivendo em comunhão com a sua família, com a sua igreja, com o seu pastor. Nós não somos seres únicos para vivermos isolados, meus amados. Às vezes a gente pensa que não precisa de igreja. Às vezes a gente pensa que não precisa de comunhão. Mas você precisa, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um todo, Ele é perfeito, Ele não é incompleto. É assim como a sua mão, você tem 5 dedos. Se um desses dedos faltar, você vai sentir, você não vai saber, você não vai ter a mesma destreza de manusear. Da mesma forma é você. Você às vezes pensa assim, eu sou tão pequenino na casa do meu pai, que o dia que eu não for, ninguém vai sentir a minha falta. Deus está te falando nessa tarde que Ele sente a tua falta. Que você pode se achar pequenino, mas que para Ele você é grande. Porque Ele morreu na cruz por você. Da mesma forma que Ele morreu por cada um de nós aqui, Ele morreu por você em especial. Deus, Ele deu o único filho dEle para morrer no seu lugar. O Senhor Jesus, Ele não mediu sacrifícios para te dar a vida eterna. Então você não é pequenino, meu amado. Você não é insignificante. Você faz a diferença. Persevere, busque. O seu Deus diz que você faz toda a diferença. Amém? Perseverar exige disciplina e renúncia. Você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode desistir na primeira queda. É como uma criança quando está aprendendo a andar de bicicleta. Se no primeiro tombo, no primeiro joelho ralado, ela jogar a bicicleta para o lado, o que vai acontecer? Ela não vai aprender. Ela não vai ter autonomia. Ela não vai ter equilíbrio. Ela não vai dominar a bicicleta para caminhar, para andar. Assim somos eu e você. Se nós desistirmos no primeira dificuldade, se nós desistirmos no primeiro não, se nós desistirmos na primeira porta que se fechar, se você deixar de vir à igreja, no primeiro irmão que olhar para você e não der a paz do Senhor, no primeiro irmão que passar do teu lado e não te der um abraço, você não vai vencer. Você não vai alcançar, você não vai experimentar as maravilhas do Senhor. Então sejamos perseverantes. Como nós dissemos, é doloroso, é cansativo, é desafiador, mas é recompensador. E por que o processo é tão dolorido, meus amados? Por quê? Por que é tão difícil, né? Por que eu sofro tanto? Por que às vezes eu não tenho forças e penso em desistir? Porque nós somos imperfeitos, meus amados. E a vitória, a perseverança requer perfeição. E perfeição vem de Deus. Então, se nós quisermos melhorar, se nós quisermos alcançar a estatura de varões perfeitos, nós temos que buscar. Nós temos que nos submeter ao processo. Assim como a cana, nós temos que ser triturados, amassados, moídos, trabalhados, para no final nós virarmos vaso precioso, amém? O processo é doloroso, mas o resultado vale a pena. O resultado é recompensador. Se você achar que está difícil, tenha calma. Deus está contigo. Se você achar que não tem forças, acredite. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o General dos Generais, tem a força que você precisa. Se você achar que o caminho é longo, o Senhor, Criador do Universo, já arrumou alguém para te ajudar a caminhar. Ou Ele mesmo te carrega nos braços e te leva até o fim da jornada. Se você achar que não vai vencer,
Lembre-se, você é filho daquele que nunca perdeu uma batalha. Você é filho de Deus, que venceu o quê? O que o nosso Deus venceu? A morte, o que não tem solução. O teu Deus venceu a morte. O teu Deus abriu um mar vermelho. Você já parou para pensar na imensidão que é um mar? Quem conhece o mar aqui sabe, a gente perde de vista, né? E o Senhor abriu o mar para que aquele povo passasse a pés secos. E aquele povo era filho de Deus, assim como eu e você somos. Se Deus abriu o mar lá no passado, Ele pode abrir o mar na tua vida. Às vezes você está em um mar de problemas, às vezes você está em um mar de dificuldades, às vezes você está em um mar de tribulações, de dívidas, e fala, Senhor, e agora? Aí Deus diz, eu abrirei o mar. Mas para que Deus abra, você precisa confiar. Você precisa acreditar. E você precisa perseverar. Lá em Colossenses, nos fala assim. Colossenses 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Olha que versículo pequenino, mas com ensinamento gigante. Perseverar em oração e velar em ação de graças. Vocês perceberam aqui que orar e agradecer caminham sempre juntos? Orar e agradecer. Orar pedindo, acreditar, confiar e agradecer por aquilo que você vai alcançar. Mas tendo em mente, meus amados, que os propósitos de Deus para as nossas vidas são maiores que os nossos. Os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida são melhores do que aqueles que nós ansiamos. Os projetos de Deus para mim e para você são maiores do que aquele que nós desenhamos. Então, se o teu sonho não for colorido de azul e branco, mas ele vier amarelo, verde, rosa, recebe, aceita, porque é Deus te dando o melhor na tua vida, o melhor na tua família, o melhor no teu trabalho, o melhor que você precisa, aquilo que o teu coração precisa ser trabalhado. E caminhando para finalizar, eu queria que vocês pudessem abrir comigo, lá em Filipenses 4, Filipenses 4, versículos 12 e 13. Nessa parte, Paulo, ele agradece, né? E ele fala assim: sei estar abatido e também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que nós vimos aqui? Que muitas vezes, sabe por que você não vence? Muitas vezes, sabe por que você não persevera até o fim? Porque você não está acostumado a ter o não. Porque você não está acostumado a passar fome. Você não está acostumado a passar sede. Você não está acostumado a passar necessidade. Mas Paulo disse aqui, sei estar tanto em abundância quanto em necessidade. É isso que nós temos que aprender, a perseverar e a agradecer. Agradecer pelo pouco, agradecer pelo muito. Agradecer pela luta, agradecer pela vitória. Agradecer pela ausência, agradecer pela presença. E perseverar em oração todos os dias das nossas vidas. Amém? E por fim, ter a certeza de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? O Deus soberano, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que venceu a morte, o Criador de todas as coisas, aquele que transforma o impossível em possível, aquele que tira água da rocha. Nessa tarde de calor, a gente toma água toda hora, né? Aí vem à sua mente, o Senhor Jesus tirou a água da rocha, meus amados. O asfalto ali, ele é duro, ele é quente. E se o Senhor Jesus conseguiu tirar a água de uma rocha, de uma pedra, Ele não vai conseguir mudar a tua situação. Ele não vai conseguir resolver o teu problema. Ele consegue.
Basta que você persevere. Basta que você busque a Ele. Basta que você faça um compromisso com Ele. Faça um propósito. Venha à tarde com Deus. Coloque o seu pedido na caixa de oração. Ore no seu quarto. Participe das vigílias. Busque o Senhor. Se coloque no caminho. E eu tenho certeza que nós iremos ouvir muitos testemunhos aqui. Que nós iremos ouvir muitas respostas de oração aqui. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. E eu creio que os meus sonhos serão realizados. Não porque eu mereça. Não porque eu mereça, mas porque o meu Deus é misericordioso. Porque o meu Deus me ensinou a perseverar, a buscar e a acreditar. Nesta tarde, Deus quer que você saiba que Ele está contigo e que você tem que perseverar. Persevere. Sendo dolorido, sendo cansativo, sendo difícil, às vezes não tendo força, persevere, pois Deus irá te dar a vitória. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar a cada um nessa tarde.